Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula e hoje nós vamos com uma aula de sociologia. Consideração importante: essa aula de sociologia, antropologia e pensamento social de Gilberto Freire, é uma aula que está dentro do programa do segundo ano. Entretanto, existe uma aula prevista que seria Luiz da Câmara Cascudo e Oliveira Viana. Então, por conta da perda de um dia letivo para PG e por pensando trabalhar outros temas com vocês, nós vamos deixar de ver o Luiz da Câmara Cascudo e Oliveira Viana. Então vamos para Gilberto Freire e dando seguimento ao nosso curso, apostila 3, tudo bem? E nós vamos trabalhar o pensamento de Gilberto Freire, o pensamento social, principalmente no seu livro Casagrande e Senzala, que foi a sua principal obra. É uma das obras mais importantes de uma literatura geral do Brasil. Interessante a gente aqui, começar essa aula e relembrar alguns pontos, daquela aula que nós vimos, que foi do Nabuco, que foi do Euclides da Cunha, trabalhamos ali uma contextualização de época, certos valores que eram acreditados, Então, já começo chamando a atenção para o Gilberto Freire, que ele está escrevendo na década de 30 do século 20. No Brasil, nós temos a figura do Vargas emergindo. Só que lá na Europa, nós estamos falando de um período em que o nazifascismo se estabelece definitivamente. E certas ideias e certos valores são tidos como verdadeiros, como mainstream, que seria como valores populares de época ou aceitáveis de época. Então, do que eu quero dizer aqui? O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Lá na Alemanha, Hitler tentava estabelecer ali, fortalecer uma ideia de Alemanha a partir da raça ariana, a partir da exclusão de outros, a partir da exclusão de degenerados morais, raças inferiores, muito bebendo daquela ideia darwinista social, de final do século XIX, ou daquela abusando e usando e abusando da ideia de eugenia, de limpeza da sociedade, a criação de uma sociedade pura, limpa das impurezas de raças inferiores ou degenerados morais. Então, Gilberto Freire está escrevendo na mesma época e ele vai partir para uma perspectiva diferente. Que perspectiva é essa? Ele vai sair definitivamente do terreno da biologia social, certo? E ele vai tentar entender a nossa sociedade e vai se voltar para a história, valorizando muito a cultura. Então foi um grande avanço para a época, certo? Foi um grande salto de qualidade, pensando numa análise sociológica, deixar de analisar a sociedade pela perspectiva da biologia. Então ele vai quebrar com o paradigma de época, como nós mencionamos lá a ideia do Nina Rodrigues, certo? O cara que acreditava na raça branca, na raça negra, leis diferentes para raças diferentes. Ele vai romper com tudo isso, vai romper com a ideia da eugenia, vai romper com a ideia do determinismo geográfico, sendo que o ambiente e a raça ia determinar a evolução, o progresso dos grupos humanos, vai abandonar definitivamente frenologia, que era o estudo do crânio, uma pseudociência. Então, nesse ponto, foi o grande salto qualitativo
né, da nossa análise sociológica. Então, ao contrário de Nina Rodrigues, Freire via na miscigenação e interação cultural uma marca muito positiva do Brasil. Então, enquanto um analista, né, nazista veria o nosso povo como degenerado, ele diria que o nosso povo era original, porque era um povo construído a partir de 3 matrizes: a branca, a negra e a indígena, tá certo? Então, essa é uma primeira grande coisa que vocês têm que tentar entender dentro do nosso estudo do Gilberto Freire. Começamos com o primeiro excerto. Foi o estudo de antropologia sob a orientação do professor Boas. Professor Boas foi o orientador de Gilberto Freire numa universidade nos Estados Unidos, que primeiro me revelou o negro e o mulato no seu justo valor, separados dos traços de raça, os efeitos do ambiente ou da experiência cultural. Aprendi a considerar fundamental a diferença entre raça e cultura, né? A discriminar entre os efeitos de relações puramente genéticas e o de influências sociais, de herança cultural e de meio. Nesse critério de diferenciação fundamental entre raça e cultura, assenta todo o plano deste ensaio. Então veja, né, como ele coloca, né, diferenciando, né, essas perspectivas do estudo da raça, o estudo cultural é que faz toda a diferença na visão dele. Então a grande contribuição do Freire foi apontar o protagonismo da cultura, a cultura, né, como instrumento de análise das relações sociais. Além da necessidade de relacionar a cultura, né, as manifestações artísticas, né, sociais, materiais e imateriais com história e economia. Então, né, Freire não era um marxista, mas ele chamava a atenção para uma das coisas mais importantes para o marxismo, que era entender, né, as condições materiais, né, ou entender a realidade sociocultural daquela sociedade, para entender a sociedade em si e para entender os problemas oriundos dentro da mesma, certo? Então, é importante a gente também pontuar isso aí. Mais um excerto. Lembra Franz Boas que, admitida a possibilidade da eugenia eliminar os elementos indesejáveis de uma sociedade, a seleção eugênica deixaria de suprimir as condições sociais responsáveis pelos proletariados miseráveis, gente doente e malnutrida, e persistindo tais condições, de novo se formariam os mesmos proletariados. O que ele está colocando aqui? Não adianta nada você eliminar, matar, sumir com um pobre se você não acabar com a pobreza. Isso aqui me lembra o malthusianismo, né? Quando Malthus queria acabar com os pobres, acabando com as pessoas. Não, você tem que acabar com as condições que geram pobres, como bem colocou o Gilberto Freire. Você pode até eliminar boa parte dos pobres. Se você não eliminar as condições que geram a pobreza, mais pobres serão produzidos com o tempo, certo? Então, isso é o pulo do gato, né? É igual nós falamos hoje em dia, né? Adianta só, né, um governo dar uma assistência de alguns reais para que as pessoas possam se alimentar? Não, não adianta, isso não vai superar a pobreza. Isso vai minimizar um pouquinho as dificuldades. Seria importante pensar políticas públicas para eliminação gradual da pobreza, se não total, mas gradual, né, e substantiva da pobreza, tá certo? Isso é uma coisa, uma grande lição que a sociologia nos ensina, certo? Sobre o livro em si, sobre Casagrande e Senzala, né, só chamando a atenção que Gilberto Freire, né, era pernambucano,
vinha de uma família importante e tradicional, com histórico de escravidão na família, né? De detentores de escravos na família. Então, na visão dele, Casagrande e Senzala representa oposição e soma. Casagrande e Senzala. Um não vive sem o outro. Um precisa do outro. Aristocrata e escravo. Uma relação de muita proximidade, proximidade tamanha, né, até de existência de relações sexuais entre senhor e escrava. E aqui a gente começa a dar os primeiros pitacos no Gilberto Freire. Relações sexuais entre senhor e escrava, não entre escravo e senhora, certo? Então, e aí você vai ter, né, o poder da autoridade, a imposição de uma autoridade, né, sobre uma outra pessoa. Então, a escrava, além de ser escrava e trabalhar como escrava muitas horas no dia, ainda tinha que satisfazer os desejos sexuais dos seus senhores, dos filhos dos seus senhores. Então, aqui a primeira crítica que a gente faz a Gilberto Freire, porque ele via isso como natural. Ele não denunciava, né? Óbvio, você consegue pegar talvez uma crítica ou outra ao longo da obra, mas ele entendia como uma relação de proximidade, uma relação, como ele coloca, uma interação entre irmãos. Então, diria, né, Gilberto Freire, que o mulato seria um produto dessa relação, né? Então, outra crítica que se faz muito ao Gilberto Freire é que ele meio que ignora o elemento indígena. E por ter vivido num lugar com muita presença africana, ele vai estar, né, dando mais ênfase para o elemento africano. Então, zonas de confraternização, né? E aí a gente se coloca no lugar de uma escrava. Será que a escrava tinha satisfação, né, de ser obrigada, né, a atender aos desejos sexuais dos seus senhores? Então aqui, né, é uma visão um pouco pobre do Gilberto Freire, certo? E outra coisa importante, o engenho, assim como a história coloca, né, o engenho seria um universo total. Ele é autossustentável, o que explica o que para a gente? O porquê que, né, o mundo urbano, né, não vingou antes do século XVIII, né? Por isso que o mundo urbano não vingou tanto, né, no Nordeste açucareiro, tudo bem? Porque ele era autossustentável. Então, sobre o brasileiro, né, uma soma de 3 matrizes biológicas e culturais, a marca, a riqueza cultural. Então percebam, né, ele não está indo para uma outra explicação de achar que a gente era um povo ignorante ou atrasado porque tinha índio e porque tinha negro dentro da sociedade. Então ele falava que cada grupo humano trazia, né, uma contribuição em maior ou menor grau. Então o português sempre adaptável, sempre miscigenando, e aí ele cita que o português já se miscigenou com os mouros antes disso, né? Falando que o negro ele era trabalhador, que ele não era ignorante, que ele era polivalente, conseguia se adaptar, né, às condições, é claro, né? Um sol causticante, o negro, pela cor da sua pele, vai ser o que mais vai conseguir aguentar a essas intempéries. O branco e o indígena, menos, né, levando em conta que os indígenas viviam muito em áreas de mata, certo? Então chama atenção para o indígena pela sua inteligência, pela sua versatilidade, por conhecer a natureza, né? Então vejam que é uma outra impressão que ele vai ter a respeito das matrizes. E aí eu separei para vocês algumas imagenzinhas o livro de Gilberto Freire foi feito em quadrinhos, né? Então tem 2 imagens aí. Então vamos ver aqui, ó. Nenhuma cultura, nenhuma gente, nenhum povo depois do português exerceu mais influência na cultura brasileira do que o negro.
da negra que embalou, né, a criança e deu de mamar, da sinhama que lhe deu de comer, ela própria fazendo com os dedos o bolão de comida, né, da preta velha que lhe contou as primeiras histórias, né? Então, os negros trazidos da África tinham, de modo geral, uma cultura mais desenvolvida que as dos indígenas, tá vendo? Mas eles estão aqui, né, fazendo também essa coisa de ver quem que era mais desenvolvido. E óbvio que o português era o mais desenvolvido, porque vingou sua língua, vingou sua religião, vingou suas leis, né? Mas o negro se adaptava. E olha só que interessante que eles colocam aqui no ponto final, aqui no último pedaço. Em termos modernos, o negro era extrovertido, alegre, fácil, divertido, né, acomodatício, e o índio um introvertido, mais triste, mais desconfiado. Então vejam, né, que são os estereótipos que os europeus davam para negros e indígenas, pretos ou indígenas. Além disso, o colono português tendia a misturar-se pelo casamento ou por qualquer outra forma de união. Então veja que algumas uniões eram forçadas, né? Outras eram espontâneas. E depois com as mulheres vindas de África. E aqui interessante também, mesmo sendo escravos, nunca deixavam de ser felizes, né? Então são os estereótipos que pairam sobre os grupos humanos, né? Então, né, a tristeza profunda de ser escravo, então isso não era revelado, não foi registrado, né? A violência física ou simbólica que os negros sofreram, que os indígenas sofreram, né? Então, essa coisa de ver como amistosa essa relação, por exemplo, entre o português, o colono e a escrava a indígena ou africana, né? Isso é você, né, não ter uma empatia pela dificuldade, pela dureza que representava isso, né? Porque era um estupro, certo? Não tem outra palavra mais clara do que estupro, tá certo? O que acontecia, se valia da autoridade. Então o Gilberto Freire meio que dá uma minimizada nessa coisa grave que era o estupro de africanas e indígenas. Veja aqui um excerto, já estamos caminhando para o final. Quanto à miscibilidade, nenhum povo colonizador dos modernos exerceu ou sequer igualou nesse ponto aos portugueses. Olha o que ele coloca. Foi misturando-se gostosamente com mulheres de cor logo ao primeiro contato e multiplicando-se em filhos mestiços que uns milhares apenas de machos atrevidos conseguiram firmar-se na posse de terras vastíssimas e competir com povos grandes numerosos na extensão de domínio colonial e na eficácia de ação colonizadora. A miscibilidade, mais do que a mobilidade, foi o processo pelo qual os portugueses compensaram-se na deficiência em massa ou volume humano para a colonização em larga escala e sobre as áreas extensíssimas. Então aqui a gente pode até colocar, né, antes, né, do estabelecimento do engenho de cana, quando os primeiros portugueses aportaram aqui, principalmente em São Paulo, né, o povo bandeirante, que era um povo mestiço, né, era um povo meio indígena, meio nativo, meio português, né? Não vieram mulheres, vieram apenas homens. Alguns homens tinham várias esposas, era um costume de época, né, ter vários irmãos. Então, os portugueses se reproduziram aqui, né, geraram os primeiros brasileiros a partir dessas práticas, certo? Então, chama-se atenção para isso. E aqui outra coisa, né, que a gente pode também tecer algumas criticazinhas. Aqui o filho do senhor de engenho contraía quase brincando entre negras e mulatas ao desvirginar-se precocemente aos 12 ou 13 anos. Pouco depois dessa idade, o menino já era donzelão, ridicularizado por não conhecer mulher e levado na troça por não ter marca de sífilis no corpo. Então, o que significa esse excerto, né? Então, o menino, o adolescente que não tinha pegado uma escrava e transado com ela, ele era zoado, ele sofria troça, né? Ele passava por bullying.
Então, ter sífilis, que é uma doença venérea, né, uma DST, né, era uma manifestação, um símbolo de que ele já era homem, que ele havia, né, consumido o ato sexual, tá certo? Então, veja como que, né, é uma leitura um pouco politicamente correta para os nossos dias, ok? Sobre o catolicismo também, muito importante dentro da visão aí do Freire e da sua obra. Então, o catolicismo serviu, né, a visão dele como uma argamassa e conseguiu, né, criar uma unidade entre as três matrizes. Lógico, o catolicismo é a religião dos europeus. Então, né, foi essa religião que se sobrepôs às custas da religião dos nativos e dos africanos. Mas, né, como a gente sabe muito bem, né, existe dentro, né, dos rituais brasileiros um grande sincretismo. Se você for para a Bahia, você vai perceber isso. Elementos afro dentro das missas católicas, né? Ou nas próprias quermesses, festas, como chama aquele, quando as pessoas saem às ruas lá com os ídolos. Então, tudo isso é visível, né? Esse grande hibridismo, né? Essa mistura de elementos culturais de várias religiões, ok? Para terminar nossas considerações finais, né? Então percebam que ao longo da aula eu enfatizei aspectos positivos e enfatizei, né, destaquei aspectos negativos da obra do Freire. A obra do Freire, lógico, ela é riquíssima, tem que ser entendida dentro de um espírito, de uma época, né? Então, por mais que ela é pioneira em alguns aspectos, ela vai trazer manifestações, né, claras ou ocultas de preconceito e até racismo. E outra coisa interessante, né, que a gente pode citar é que a partir da obra do Freire criou-se um movimento de outros autores, né, as pessoas que estudavam o Freire, né, escrevendo a respeito de que no Brasil existia uma democracia racial, né? Que não existia preconceito, que não existia racismo. Então, na década de 50, essa ideia ela era tão forte que até dentro da ONU se mobilizou, acho que na Unesco, um grupo de estudiosos para estudar o Brasil, para ver se isso era realmente verdade. E nós vamos trabalhar com isso mais à frente num textinho que eu escrevi, que eu vou enviar para vocês. Né? O que esses caras queriam dizer? Enquanto que nos Estados Unidos, né, existe guerra racial de brancos com negros, existe no apartheid nos Estados do Sul, né, na Alemanha com o nazismo, em outras áreas da Europa, regimes, né, tais quais o nazifascista, com perseguição de minorias, de judeus, nós tínhamos aqui uma democracia racial. Mas, sendo bastante claro, não foi Freire que disse que aqui existia uma democracia racial, e sim, né, as pessoas que o estudou e que, né, o tinha como uma referência teórica dentro dos seus estudos. Tá certo? Então, é isso que eu tinha para vocês hoje. Agradeço a atenção de quem esteve até aqui e até mais.